Eu demorei muito tempo para entender que eu estava fugindo. Eu demorei muito tempo para entender que eu não tinha coragem de olhar para mim, de olhar para quem eu sou, de olhar para o meu potencial. E muitas das vezes eu me escondia através de mais um curso, através de mais uma pós-graduação, porque no fundo, existia um vazio. E esse vazio me fazia duvidar de quem eu era, fazia duvidar do potencial e da capacidade que eu tenho de fazer as coisas acontecerem. Mas só quando eu entendi que eu olhar para dentro, me conectar com a minha essência, é que me fez ter coragem de sair de onde eu estava, de sair da caixinha em que eu fui colocada e de entender que ali não era mais o meu lugar, que ali não mais me cabia. Eu precisei de coragem, coragem para olhar para dentro. Porque antes de buscar algo lá fora, a gente precisa ter essa coragem de olhar para dentro, de olhar para quem somos, de olhar para a gente com verdade, com coragem, com humildade, para que a gente possa abrir espaço para integrar aquilo que é, como é, integrar a luz, integrar as sombras, para que as coisas possam fluir. E a minha vida começou a caminhar quando eu tive essa coragem de olhar para dentro, porque antes eu só fugia. Fugia de quem eu era, fugia de olhar para a realidade, e quanto mais eu fugia, mais eu ficava presa. Dentro de um lugar, dentro de uma dor, dentro de uma ferida, dentro de uma mágoa, dentro de um ressentimento, que só me aprisionava, que me impedia de ser eu, que me impedia de me conectar com a minha essência. Porque eu estava vivendo para agradar as pessoas, ser perfeita para os outros. Quando na verdade, no fundo, toda a perfeição, ela vem como todo perfeccionista, ele vem com um sentimento de eu não posso ser rejeitado. Eu tenho medo de ser rejeitado. E só quando eu entendi isso, é que eu comecei a abrir espaço, de entender que eu posso falhar, de entender que eu posso pedir ajuda e que isso não é sinônimo de fracasso, não é sinônimo de erro, mas sim que eu tenho as minhas vulnerabilidades. E olhar para dentro de mim, reconhecer e seguir um caminho diferente, integrar tudo aquilo que é, como é, da maneira como é que me fez ter coragem. Coragem até para estar aqui falando para você e te dizer que você não precisa mais ter medo e tentar ser perfeito. Você pode simplesmente ser você. Mas para isso, você precisa se conectar com a sua essência. Você precisa ter coragem de olhar para você, de olhar para a sua vida, assim como eu precisei fazer com a minha. Me desprender de todos os rótulos que foram colocados, de entender que tudo aquilo que foi dito para mim, da maneira como foi dito para mim, que nada disso formava e moldava o meu valor, o meu caráter. Eu tive que ter coragem de olhar para mim, de reconhecer quem eu sou, de reconhecer a minha capacidade, para que então eu pudesse viver tudo aquilo que eu queria. E olha que eu fiz muitas metas antes de tudo isso acontecer. Mas eram metas que não eram estabelecidas. Eu não tinha um hábito coerente com aquilo que me conduzia a realizar os meus objetivos. Eu era completamente desconectada de mim. As metas estavam lá, mas elas só estavam. Elas não tinham atitudes que me fizessem realizá-las. Porque não importa a meta que você estabeleça. Para que a sua meta ela se torne real, para que seus sonhos se tornem reais, você precisa se conectar com você. Porque os seus sonhos precisam de quem você é. Precisa da pessoa que você é, do valor que você tem. Precisa da sua essência. E eu só consegui alcançar, eu só consegui sair do lugar onde eu estava. Quando eu me permitir olhar para mim, com coragem, com verdade, com humildade, colocar limites e deixar para trás aquilo que já não faz mais sentido. Tenha coragem de se conectar com você, de não se exigir tanto, porque a gente foge tanto, se exige tanto, se culpa tanto, a gente foge tanto de sentir, quando na verdade só o que a vida quer é que a gente esteja presente e que a gente sinta a vida e integre tudo que existe nela, tudo que a vida nos oferece. Luz e sombra fazem parte do mesmo universo, fazem parte de você. E quando você integra tudo isso, você solta e deixa fluir.
Você libera tudo aquilo que te impede de fluir. Tá na hora de você dar um sim e dar um basta. Basta para tudo aquilo que te afasta dos seus sonhos, dos seus objetivos. Tá na hora de ter coragem. Tá na hora de se conectar com a sua essência. Tá na hora de ser você.